Silent Hill é uma cidade que, quando a névoa domina, os pensamentos mais perturbados das pessoas vêm à tona. Você que jogou a série de jogos ou assistiu aos filmes deve estar familiarizado com esse conceito. Hoje, você vai ver no que esse monte de pensamentos doentios foi baseado. Antes de tudo, um aviso breve sobre esse vídeo, ou melhor, dois avisos. Primeiro, esse aqui é um vídeo extra, eu fiquei um pouco cansado dos temas mais abertos que eu geralmente faço e resolvi fazer sobre algo que eu realmente goste. Então se você curtir a temática, deixa um comentário positivo aí. Se você não curtiu, pode me xingar que talvez eu tome consciência do vídeo merda que eu tô fazendo. O segundo aviso é que o roteiro desse vídeo não é meu. Eu usei como base a matéria do site Arcade. Se você quiser checar a matéria foda dos caras, o link tá na descrição. Agora, partindo pra história, um conceito rápido pra você que não jogou os jogos. A cidade Silent Hill é uma cidade amaldiçoada por um demônio. A maldição posta por esse demônio é que dentro da cidade teriam reflexos da mente das pessoas. Pensamentos sujos de uma pessoa comum, como homicídio, estupro, pedofilia ou qualquer outro tipo de coisa, se tornariam entidades refletindo a isso. Um monstro poderia representar a ideia de abuso na mente de uma pessoa e outro poderia representar a ideia de algo semelhante. Estabelecendo isso, eu quero que vocês conheçam a cidade de Centralia. Situada no distrito de Columbia, no estado da Pensilvânia, possui uma história trágica, real, que ainda sobrevive nas ruas e casas abandonadas dessa cidade que hoje legalmente não existe mais. Em 1841, uma pequena vila foi fundada por um homem chamado Jonathan Faust, que abriu uma estalagem no local onde futuramente se estabeleceu a cidade. 30 anos depois, um engenheiro de mineração se estabeleceu na pequena vila e foi de grande importância para o seu desenvolvimento. Até o ano de 1865, a vila era conhecida como Centerville, quando no ano de 1866 a cidade foi oficialmente fundada sob o nome de Centralia. A fonte de renda principal da cidade eram suas minas de carvão mineral, que traziam muito lucro para a população nesses tempos antigos. Tempos que, infelizmente, não eram muito pacíficos. Apesar de ser uma cidade relativamente pequena, ela estava muito longe de ser tranquila. A cidade sofria nas mãos da organização secreta chamada Molly Maguires, formada por mineradores de origem irlandesa, que realizavam inúmeros ataques criminosos, sequestros e assassinatos pelo estado da Pensilvânia. No ano de 1868, 3 membros da organização assassinaram o fundador da cidade, e acabaram sendo condenados a enforcamento público. Além desse homicídio, muitos casos de assassinatos e incêndios criminosos eram registrados na pequena cidade. Um desses incêndios resultou em uma das maiores tragédias da cidade, o Grande Incêndio de 1908. Look at me. I'm burning. Não se sabe ao certo a causa do incêndio, se foi resultado de um acidente ou de uma ação criminosa, mas se sabe que ele destruiu muitas casas e armazéns, e que só pôde ser apagado graças ao esforço de toda a população que ajudou de todas as formas a acabar com o fogo. Felizmente não foram registradas mortes nessa tragédia, mas o incêndio de 1908 era pouco perto do que ainda estava por vir. No dia 27 de maio de 1962, a cidade contratou os serviços de 5 bombeiros voluntários para limparem um aterro perto do cemitério, como preparação para a comemoração do Memorial Day, um dia comemorado em muitas cidades americanas em honra às pessoas e soldados mortos em guerras e combates. Os bombeiros atearam fogo nos entulhos espalhados pelo aterro para fazer a limpeza, como normalmente o trabalho é realizado. Entretanto, o fogo não foi devidamente apagado e por uma rachadura no solo as chamas se alastraram para dentro da terra, atingindo as famosas minas de carvão de Centralia. Uma tentativa de evitar que o fogo se espalhasse foi feita pelos bombeiros, que construíram algumas barreiras subterrâneas com argila. Visto que eles não deram conta de selar o local com a rapidez necessária e precisaram abandonar o local com os esforços incompletos para poderem escapar com vida. Desse dia em diante, a cidade começou a sofrer cada vez mais graças aos efeitos do incêndio subterrâneo. Rachaduras gigantescas se abriam por todos os lados, o solo começou a afundar em diversos pontos, a vegetação começou a adoecer e morrer rapidamente. Chegou ao ponto da temperatura do subsolo aumentar a um nível considerado de risco total, já que além das minas de carvão, a cidade possuía tanques de combustível subterrâneos em postos de gasolina e indústrias.
No ano de 1984, o governo do estado da Pensilvânia tomou uma atitude drástica em relação à cidade. Durante todos os anos, desde o início do incêndio, todas as tentativas de apagar as chamas falharam e o fogo só se espalhava cada vez mais. Foi então tomada a decisão de evacuar a cidade, que só foi possível utilizando mais de 42 milhões de dólares em todos os esforços. Mas apesar da decisão do governo, algumas famílias se recusavam a abandonar a cidade, mesmo sob os avisos do governo e várias tentativas de remover eles da cidade. Em 1992, o governador do estado, na época, declarou domínio iminente em todas as propriedades da cidade, condenando todos os seus edifícios e declarando que a cidade era um lugar de alto perigo. Os moradores que permaneceram na cidade, contrariando as ordens do governo, entraram na justiça contra essas decisões, mas todas as tentativas falharam. Eis que a Companhia de Correios dos Estados Unidos revogou o código postal da cidade. Com isso, a cidade não existia mais legalmente, e mais nada dessa data em diante endereçado à Centralia foi aceito. Anos mais tarde, o governador do estado, no ano de 2009, iniciou os processos de despejo de todas as pessoas que ainda permaneciam na cidade. E assim, Centralia se tornou apenas um nome de uma cidade que já não mais existia. Centralia hoje não se parece mais com a próspera cidade que um dia já foi, mas sim com um enorme cemitério cravado na terra. As casas que não foram demolidas permanecem erguidas em um estado assustadoramente precário, e dentro de muitas delas ainda estão os objetos abandonados pelas famílias que um dia habitaram. Curiosamente, alguns pontos específicos da cidade ainda se mantêm em quase perfeito estado. Um exemplo são os cemitérios de Centralia. A cidade possui um total de 4 cemitérios em ótimo estado, inclusive com várias de suas lápides que podem ser consideradas como novas. E apesar da alegação dos ex-moradores, o fogo ainda queima nos subterrâneos da cidade até os dias de hoje. Pesquisas científicas já apontaram que o fogo se espalhou muito ao longo desses anos. Estima-se que o tempo para o incêndio nas minas subterrâneas se extinguia de no mínimo 250 anos. Nenhuma das pessoas que um dia viveu em Centralia viverá o suficiente para ver esse dia chegar. Mas para elas isso realmente pouco importa, pois o desejo de retornar para a cidade abandonada, com fogo ou sem fogo, é imenso. No ano de 2004, quando a adaptação do game Silent Hill começou a ser produzida, o escritor do filme utilizou 2 bases para tornar real a cidade infernal da série. A primeira base obviamente se tratava da Silent Hill original do game, uma pequena cidade do interior com poucas ruas e em volta névoa e escuridão constante. A outra base se tratava da cidade fantasma de Centralia. Quando criança, o escritor do filme ouviu todo tipo de histórias sobre a cidade, e se tornou fascinado pela ideia de existir no mundo real uma cidade destruída por um incêndio subterrâneo que ainda queimava até hoje. O escritor usou seu fascínio pela cidade na produção do filme, criando a Silent Hill que vimos nos cinemas. A névoa da cidade era formada pelas cinzas do incêndio subterrâneo que escapavam para a superfície. Segundo as explicações evasivas dos personagens que evitavam a todo custo atrair novas vítimas para o inferno que a cidade se tornou. Há quem diga que existem coisas que não são desse mundo habitando Centralia. Muitas pessoas visitam as ruínas da cidade todos os anos. Algumas dizem que não encontraram nada normal na cidade fora ela estar abandonada. Muitas dessas pessoas registraram a cidade em fotos e vídeos, mostrando a destruição que se abateu sobre ela, bem como comprovações de que as fumaças tóxicas que saem do solo realmente existem. Curiosamente, alguns desses relatos envolvem a densa névoa que envolvia o local. Pessoas que pareciam vestir roupas de mineradores que caminhavam pelas ruas e inexplicavelmente desapareciam. Sons estranhos dentro das casas abandonadas, além de pessoas que chegaram a declarar terem sentido uma constante sensação de estarem sendo observadas. Diversas são as histórias e relatos, reais e outros não comprovados ou fictícios, que fazem com que a cidade se pareça ainda mais com a Silent Hill dos games. Assustadora, tenebrosa, misteriosa e ao mesmo tempo fascinante. No final das contas, a história de Centralia foi um terrível caso real de uma cidade condenada à destruição por um erro cometido por um pequeno grupo de pessoas. E vivendo uma tragédia que não tinha solução, ela foi abandonada por seu governo e por seu país. Claro que a veracidade desses acontecimentos pode ser sim contestada, mas os registros sobre a cidade são reais. Então, quando você se aventurar pelo horror digital da série de jogos Silent Hill, se lembre, no mundo real existe uma cidade condenada pelo fogo, destruída pelo tempo e lembrada por seu antigo povo. Essa cidade, como vocês viram hoje, é Centralia, a Silent Hill do mundo real.